Eu me chamo Humberto Júnior, sou psicanalista lacaniano e nesse vídeo, primeiro, eu me proponho a pensar aquilo que eu chamo a tríplice lacaniana. E o que é isso? São os 3 pontos aos quais se sustenta a formação do psicanalista dentro do dispositivo das escolas de Lacan. Então, esse primeiro vídeo eu estarei falando sobre o que é uma escola de Lacan. O segundo e o terceiro estarei falando sobre o cartel e o dispositivo do passe. Acompanhe comigo, vamos conversar um pouco, pegue um café e vamos falar sobre a escola ou as escolas de Lacan. O que é uma escola de psicanálise? É uma pergunta que é necessária de fazermos, que não é tão comum de vermos essas perguntas sendo feitas no meio psicanalítico, mas penso que seja interessante conversarmos um pouco sobre. Diria que essa pergunta ela precisa tomar um contexto de plural. Na verdade, não é o que é uma escola de psicanálise, mas o que são as escolas de psicanálise. É fato que desde o início da psicanálise, quando Freud afunda lá na parceria com os estudos com a parceria com Breuer nos estudos sobre a histeria, Freud percebe a necessidade de formular, né? Inicialmente ele começa com os encontros das quartas-feiras e depois ele funda a famosa escola que ainda hoje se sustenta, que é a IPA, a Associação Internacional de Psicanálise, que é de uma fundação de autoria do Freud. Freud funda a psicanálise não para que se torne uma graduação, pelo menos inicialmente, algo que diga respeito a um conselho, que preveja um código de ética, mas todo o seu ensino ele funda, ele escreve, ele constrói na ordem de indicações e de aconselhamentos e de recomendações, melhor dizendo. Só que para isso precisaria haver, na medida que as pessoas fossem se autorizando a ser psicanalistas, a atenderem como psicanalistas, seria interessante ter pelo menos algo que esses psicanalistas poderiam se encontrar e conversar sobre o seu fazer. E é quando ele elabora, junto com os psicanalistas da época, o tripé da formação do psicanalista, que é análise, teoria e estudo, ou melhor, e supervisão. E aí o Lacan chega na psicanálise, inicialmente na IPA, dentre tantas contraindicações e contradições, ele é expulso da IPA, por não concordar entre tantos pontos com o tempo de sessão proposto pelo modelo da IPA, que seria atender o paciente 5, 6 vezes na semana, com sessões de 50 a 60 minutos. Essa é uma das tantas razões que fez Lacan ser expulso da IPA. E aí ele funda a própria escola inicialmente, depois dissolve e funda uma outra, com o intuito de reunir psicanalistas para pensar o método e o dispositivo freudiano. Em suma, a ideia de uma escola, ou para que serve uma escola, serve para formar um psicanalista. Então, a escola de psicanálise prevê a formação do psicanalista, é um dispositivo para a formação do psicanalista. Quando Lacan rompe com a IPA, ele funda a própria escola, né? Dissolve, depois funda uma outra. No final do ensino dele, ele escreve uma carta dizendo que deixaria para os pós, a quem viesse depois, decidir o que iria fazer. E aí fica-se a herança para o queridíssimo Jacques Calamilé, que hoje é quem dirige a Associação Mundial de Psicanálise, que é a AMP. Hoje, a associação responsável e chamada de Escola de Lacan, que são as écoles, que estão mais precisamente em Paris, mas que têm suas ramificações ao longo de todo o mundo. E essas escolas, elas disseminam ainda hoje uma psicanálise de orientação lacaniana. Então, escolas famosas no Brasil, como a EBP, que é a Escola Brasileira de Psicanálise, os fóruns do campo lacaniano e outras, estão ligadas à Associação Mundial de Psicanálise e são chamadas de escolas de Lacan, que
que são essas escolas que ainda têm a organização que pauta o seu ensino e o trabalho de formação do psicanalista a partir de 3 pontos que o Lacan elabora, diferentemente do Freud. Para o Freud, o psicanalista se formaria a partir de 3 pontos: supervisão, análise pessoal e estudo da teoria. No funcionamento da escola de Lacan, isso se sustenta ainda, todavia, como um plano de fundo que é a participação na escola, o trabalho de cartel e o dispositivo do passe. O passe é um dispositivo que ainda hoje está sendo reconsiderado em alguma dessas escolas de Lacan, mas que ainda hoje é praticado. Então, a escola de Lacan, ela serve exclusivamente como dispositivo para a formação do psicanalista, onde você faz o seu percurso de formação, participa de cartel, faz o passe, se torna um analista da escola ou um analista membro da escola. Então, em suma, a escola de Lacan ou a escola de psicanálise, ela serve como dispositivo para a formação do psicanalista. Esse é o primeiro de 3 vídeos acerca do que eu me proponho a falar e chamo de tríplice lacaniana, que é a escola, o cartel e o passe. Então, depois desse, teremos mais 2 encontros para pensar o cartel e o passe. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa breve conversa a respeito do dispositivo da escola como dispositivo de formação para o psicanalista.